Sou o pastor Felipe, quero cumprimentar todos os nossos queridos telespectadores. Hoje nós estamos aqui no podcast com a honra de receber a Dandeara, Olá, pessoal. nossa querida Dandeara, música, faz teologia no curso do IBAD, e canta maravilhosamente bem e toca teclado também. E está conosco também missionária e pastora Nelma, minha digníssima esposa. Paz do Senhor, pessoal. Prazer estar aqui. Ela também é ibadiana, já terminou o curso teológico, e ela vai estar lecionando na escola bíblica dominical no próximo domingo, a lição de número 9. A triunidade divina, o Pai e o Filho, em perfeita harmonia eterna. E aí nós gostaríamos aqui de bater um papo, saber de vocês duas aí, qual que é a expectativa de vocês para essa escola bíblica, começando primeiro pela Dandeara. Bom, a expectativa tá lá nas alturas, né? A gente espera aí que venha uma lição cheia de conhecimento, cheia de novidades. E eu acredito e eu espero, né, que essa lição ela venha sanar muitas dúvidas que muitas pessoas ainda têm, né, sobre a questão da Trindade Divina. E eu espero que todos venham ser cheios do Espírito Santo, né, e entender ainda mais a palavra de Deus. E aí, pastora, qual que é a sua expectativa? Primeiramente, eu tive que estudar bastante, né? Porque é um tema atual e às vezes muito mal interpretado sobre a Trindade de Deus. A Bíblia deixa muito claro desde o início de Gênesis sobre a Trindade de Deus, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero poder estar passando esse conhecimento, né? Tirando as dúvidas, conversando, dando exemplos, esclarecendo, porque infelizmente hoje nós temos muitos grupos que dizem ser cristãos, religiosos, que não crê no Filho de Deus, que é o nosso Jesus. E assim, tem algo que é intrigante. A religião cristã é monoteísta. Um único Deus. Só crê em um único Deus. Aí como então pode ter Pai, Filho e Espírito Santo e ao mesmo tempo sermos monoteístas? Tem muita gente que não consegue compreender essa profundidade. Teria algum exemplo prático assim para você tirar essa dúvida aí dos nossos telespectadores? Como pode ser um único Deus se é Pai, Filho e Espírito Santo? É uma pessoa, só que são três pessoas distintas. É bem complexo. Por exemplo, o homem, o ser humano, ele tem corpo, alma e espírito, né? Então, o homem é formado de três Em um. em um. É verdade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não tem como andarem separados. Cada um tem, como se diz, sua Pessoalidade, né? São pessoas distintas, são pessoas distintas que trabalham de formas distintas. mas ao mesmo tempo é a mesma É a divindade. mesma divindade. Profunda. E quando a pessoa fala que chama Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aí eu tô colocando três deuses. Aí já complica. Aí já complica. Aí já é errado. Não Deus. são três deuses. São É um Deus só. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E não Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Viu? Então aí, nossos telespectadores, já tem algo aí de extrema importância, né? Para ser corrigido, inclusive nos púlpitos das Nos igrejas, púlpitos, né? Né? Infelizmente, são termos que são usados, Vira jargão. jargão. É por falta de conhecimento, de sabedoria, e aquilo que é muito falado é passar de forma errada e vai, né? Tá certo. E assim, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, o famoso chamar de Israel, está escrito: Ouve, Israel, ou chamar Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui deixa muito claro. Ele é o único Senhor. Ele é um só Deus. Só existe um Deus. E essa herança
judaica do monoteísmo, ela é muito forte. Mas, infelizmente, com o tempo, a teologia no meio evangélico foi enfraquecendo. Eu diria que, principalmente no meio pentecostal, a teologia, ela, de certa forma, foi perdendo espaço, porque o meio pentecostal utiliza-se muito da liberdade, dá muita liberdade para qualquer irmão se expressar bem, e na igreja, né, nós somos, a maioria de nós, somos leigos, né? Próprio apóstolo Paulo falou que não foram chamados muitos de nobre nascimento, muita gente estudada. E aí, esses assuntos teológicos mais profundos, eles vão ficando de lado, e muitos vão incorporando à teologia coisas que não fazem parte, né, que acabam mexendo lá no cerne da fé cristã, e sem perceber, nós acabamos por criando heresias dentro da igreja por falta de conhecimento, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, a Por Bíblia falta já de fala. conhecimento. Tá vendo? Nós servimos um Deus tão amoroso, tão maravilhoso, que Que perdoa, ele tem paciência, né? Não que nos nos destrói, é perdoa. verdade. Olha só, Êxodo 20, onde está registrado os 10 mandamentos, está escrito assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aí que eu acho interessante é que tem os unicistas, Tem vários grupos, né? né? E eles combatem os trinitarianos. E a acusação é de que os trinitarianos são politeístas. Porque é exatamente o que eu falei, né? Eles têm Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a forma errada de se expressar, né? A leitura é errada, Ela na faz uma verdade. leitura errada da Trindade. E os unicistas, eles creem num único Deus, né? E não vou entrar aqui muito em detalhes, até porque se você tiver curiosidade para conhecer detalhes, eu te convido para você participar da escola bíblica dominical, Que vai ser uma bênção. com certeza. Lá nós estaremos ouvindo, né? A professora missionária Nelma vai E aí todos estar vão ter liberdade, né? De estar. Aquilo que eu não dissecando. consegui responder, vai ter pessoas, né? Que vai estar nos auxiliando. E eu creio que ninguém vai sair de lá com dúvida. Isso. Só uma curiosidade aqui, Dandeara. Tem muita gente que pensa que a Bíblia retrata 3 eras distintas. A primeira, o pai atuou no Antigo Testamento. A segunda, o filho atuou, né? E Jesus Cristo aqui na Terra. E depois veio o Espírito Santo e está atuando até hoje. Faz uma distinção aí entre a atuação do Pai, a atuação do Filho e a atuação do Espírito Santo. Como que você vê esse tipo de pensamento, Dandeara? Eu vejo como, assim, eu vejo errado, né? É uma coisa assim errada de se fazer. Mas eu também vejo que, por exemplo, as pessoas elas assustam, muitos cristãos assustam os novos convertidos com essa história. Por exemplo, eles falam, não, lê só o Novo Testamento, porque o Velho Testamento é um Deus de juízo, um Deus nervoso, um Deus Isso mesmo. um Deus que faz justiça, né? E no Novo Testamento em diante, já é diferente. A graça já chegou. Então, a gente vê, então, um Deus mais brando, um Deus que, né, é diferente. Não trata o povo como tratava, por exemplo, na época dos juízes, né, que o pessoal pecava e Deus já mandava juízo. Isso. E você, missionária Nelma? O que você tem a dizer em relação a essa tentativa de separar a Trindade aí em épocas, em cenários diferentes? O que você vê? Como você vê? Na verdade, a doutrina da Trindade, ela veio para tentar explicar o que não se consegue explicar. Concordo. Foi algo assim, como se diz, linguagem humana, né? Para a gente poder tentar organizar no tempo. Tem até um termo, né? Linguagem antropomórfica, né? Na teologia. Isso. Então, é para
o homem tentando se organizar no tempo. Mas é impossível você separar, porque se há um Deus no Velho Testamento que é um juiz, né, que mostra o quanto Deus operava, né, naquela época, ele continua sendo este mesmo Deus. Ele não muda, né? Ele não mudou e ele continua operando da mesma Isso, forma. inclusive, causa muita controvérsia, porque hoje em dia há igrejas que não leem o Velho Testamento. Eles ensinam a não lerem o Velho Testamento. E não lê Apocalipse, está no Novo Testamento. Não lê Apocalipse. Por É medo. seletista, né? É seletista. Só escolhe o que quer, assim. Só o que naquele momento ali é conveniente. Isso. O que não é, o que tem Descarta. medo, descarta. E é interessante a ação da Trindade desde o início, né? Lá em Gênesis, o livro dos começos, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava Sobre as águas. sobre a face das águas. Então, ali está o Espírito Santo, né? Atuando. Atuando na criação do homem, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso. Nós vemos que está um verbo fazer no plural. Então, Plural, façamos, façamos. né? E Então, são também- vários versículos que comprovam, né, a trindade de Deus. Sim, inclusive, na época dos juízes, não, começando nos reis mesmo, a Bíblia fala que Saul foi cheio do Espírito Cheio Santo. do Espírito Santo. Fala que quando Davi foi ungido, né, por Samuel, ele também passou a ser cheio do Espírito Santo. Nós percebemos na Bíblia que no Velho Testamento o Espírito Santo ele estava lá, só que a obra dele era específica, né? Mas assim, quando Jesus foi assunto aos céus, ele nos deu de presente Não e ele apenas- habita em nós, Isso, não apenas para estar conosco. para morar em nós. Agora pensa, o próprio Deus morando dentro de nós. É por isso que é difícil explicar, né? Porque a nossa compreensão humana não consegue alcançar essa. E o salmista ainda foi mais longe. Ele falou assim: vós sois deuses. Profundo demais. Porque vós sois Deus. O próprio Deus mora dentro de vocês. Né? E mesmo assim nós não somos politeístas. Nós somos monoteístas. Monoteístas. E no Novo Testamento, Jesus Cristo falou para os seus discípulos: ó, a partir de então vocês não vão mais precisar pedir para mim para que eu peça ao Pai. Vocês vão poder, vocês mesmos, orar direto ao Pai em meu nome. Então o Pai continua atuando no Novo Testamento. O Filho também. continua atuando. E o Espírito E também. o Espírito Santo também. Nós não vamos alongar mais que isso, porque é tão gostoso falar desse tema, que se deixar a gente discute a lição inteira. Só lê novamente aí o título da lição de domingo, por gentileza. A Trindade Divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. E qual o texto áureo? E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 12, 45. E a verdade aplicada? Jesus Cristo é a plena e definitiva revelação do Pai. Isso. Então, só quero deixar aqui o convite para você, você que gosta de estudar a palavra de Deus. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Interestadual de Patrocínio. É Madureira, tá? Deixa muito claro isso aqui. Madureira. Nós não somos um ministério independente. Não somos um ministério independente. Eu sou o pastor Felipe. Aqui está a Dandeara, que é a minha filha. Eu aqui. E a missionária Nelma, é mais conhecida como pastora Nelma, porque ela pastoreia do meu lado, né? Ela é a minha esposa. A igreja está em qual endereço? Avenida JK, número 657, bairro São João, aqui em Catalão, Goiás. Catalão, Goiás. Qual é um ponto de referência, missionária? Nós estamos ali situados ao lado da Casa Show Tintas e tem um papazinho da Gold também. Ah, Estamos vendo, restaurante. é um restaurante. Verdade. Inclusive, eu quero já te convidar para você experimentar, né? O almoço lá no papazinho da Gold. Com certeza você vai experimentar a De segunda melhor a sábado. gastronomia de Catalão. E à noite? E à noite? Papazinho da Dandy. A Dante tá ali tocando também o restaurante à noite, tem jantinha todos os dias, né? Termina o culto, você não precisa ir para casa fazer janta. Você já pode jantar lá mesmo, né, de frente à igreja.
Então que Deus abençoe todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. assim permitir. Amém. Amém. Tchau, tchau.